Na última segunda-feira, o Roda Viva recebeu o Guilherme Boulos e o Bruno Covas. Inclusive, é uma situação um pouco atípica, já que normalmente o programa não divide o espaço com mais de um participante. Isso aconteceu, obviamente, já algumas vezes, mas não é o padrão do programa. Normalmente ele recebe sempre um convidado por programa. E dessa vez eles alternaram, um bloco ficou com o Guilherme Boulos, outro bloco ficou com o Bruno Covas, e eles saíram compartilhando, obviamente, os blocos, até que no final os dois tiveram 2 minutos para poder deixar suas considerações finais para o eleitorado paulista e para poder também falar ali quais seriam as suas qualidades e por que o eleitor deveria votar nele no próximo domingo. Eu vou falar com vocês aqui sobre alguns pontos importantes, mas o principal ponto que eu vou trazer aqui para vocês é o ponto da pesquisa que foi divulgada na madrugada da terça-feira agora, onde o Guilherme Boulos aparece com 40 pontos percentuais e o Bruno Covas aparece com 48 pontos percentuais, isso quando se inclui, obviamente, os votos brancos e nulos e as pessoas que estão indecisas, não sabem quem votar. Quando você coloca somente os votos válidos, a diferença do Guilherme Boulos para o Bruno Covas hoje estaria em aproximadamente 10 pontos percentuais. Só que a gente ainda tem pelo menos uma semana quase até o domingo e muita coisa pode mudar. Até porque algumas informações que foram compartilhadas aqui pela estratificação dessa pesquisa, mostra que pessoas com baixa escolaridade decidiram votar no Bruno Covas e, obviamente, se as pessoas tiverem contato com mais informações sobre o Guilherme Boulos, esse voto pode mudar. E também cerca de aproximadamente 16% dos eleitores do Gilmar Tato decidiram que não vão votar no Guilherme Boulos. Então, nessa semana aí, o PT vai ter um trabalho também muito necessário para que se possa pedir esse voto aí do PT em massa no Guilherme Boulos, assim como também os votos que foram dados ao Márcio França, que apesar de muita gente discordar, obviamente, sobre a proximidade dele ou não com a esquerda, o PDT apoiou ele e nesse momento o PDT está apoiando o Guilherme Boulos. E o PSB, que é o partido do Márcio França, também manifestou apoio ao Guilherme Boulos. Então vamos falar um pouco sobre essa pesquisa que mostra que o jogo está virando e ao nosso favor. E quando eu falar ao nosso favor, em favor da esquerda. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, depois da participação do Guilherme Boulos e do Bruno Covas no Roda Viva da última segunda-feira, foi divulgada na madrugada da terça-feira uma nova pesquisa feita pelo Datafolha para o segundo turno agora nas eleições de São Paulo, onde o Guilherme Boulos aparece com 40% das intenções de votos e o Bruno Covas aparece com 48%. Os votos brancos e nulos somam 9% e os que não sabem votar somam 3%. Isso nessa estratificação da pesquisa. Ou seja, ainda se tem uma margem de aproximadamente 12 pontos percentuais para se brigar ou para se conseguir cooptar para um lado ou para o outro aí. O levantamento foi feito no dia 23 de novembro e ouviu cerca de 1.260 pessoas na cidade de São Paulo. Quando a gente vê aqui essa pesquisa, a gente vê uma coisa muito importante, que a utilização massiva das redes sociais por parte do Guilherme Boulos, e inclusive com enfoque no público juvenil, que é o público que utiliza as redes sociais, o público ali que vai dos 16 aos 24 e o pouco mais maduro ali dos 24 aos 35, você consegue ver, obviamente, o crescimento do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos lidera entre os jovens de 16 a 24 anos, enquanto o Bruno Covas lidera entre as pessoas um pouco mais maduras ali de 25 a 34 anos. O que é importante a gente trazer em relação a essa pesquisa aqui? Há poucos dias atrás, entre os dias 17 e 18, foi feita uma pesquisa também, 17 e 18 de novembro, e foi divulgada no dia 19, o Covas manteve o percentual dele, né, aproximadamente ali a mesma coisa, e o Guilherme Boulos cresceu positivamente 5 pontos. Ele estava na última pesquisa com aproximadamente 35 pontos percentuais e agora aumentou para 40. Isso, obviamente, com as pesquisas que incluem os votos brancos e nulos e as pessoas que estão indecisas. Quando você exclui isso, deixa somente os votos válidos, que é o que realmente é apurado pela Justiça Eleitoral, ou melhor, pelo Tribunal Superior Eleitoral, você vai ter uma diferença aí de Boulos com 45 e Bruno Covas com 55 pontos percentuais. E aí quando você vê aqui para a estratificação, por exemplo, para poder saber como é aí que cada candidato se sai em alguns grupos específicos, uma coisa me surpreendeu muito e de certo modo reflete uma crítica que eu fiz em relação a esse antagonismo, essas brigas criadas dentro da esquerda, que é o resultado em especial dos apoiadores do Gilmar Tato. Por quê? Dos apoiadores do Gilmar Tato, 79% declararam que vão votar no Guilherme Boulos no segundo turno, enquanto 16%
5% vão votar no Bruno Covas. Outros 5% aproximadamente aí não sabe em quem votar, ou vai votar branco, ou vai votar nulo. A minha crítica sempre foi em relação a isso. Criou-se um clima de animosidade tão grande entre grupos dentro da própria esquerda que o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo isso aí. A gente tem pessoas, por exemplo, que vão votar no Bruno Covas, mesmo aparentemente sendo admiradores do PT ou sendo admiradores da esquerda, por causa desse antagonismo que foi criado, por causa dessa belicosidade que acabou surgindo durante esse período eleitoral, e em especial no pós-eleição de 2018, com essa fragmentação de grupos que apoiam Lula, grupos que apoiam Ciro, grupos que apoiam Dino e grupos que apoiam o PSOL, através da figura do Freixo, através da figura do Guilherme Boulos. Quando você vê aqui, por exemplo, o eleitorado do Márcio França, 45% desses eleitores dizem que vão votar no Bruno Covas e 41% dizem que vão votar no Guilherme Boulos. Por isso que, apesar de muita gente dizer que o França não é de esquerda, que ele é mais próximo da direita, eu tenho de concordar com vocês, sim, ele é mais próximo da direita, tanto que ele foi, sim, vice do Geraldo Alckmin, tanto que a maioria dos votos dele no segundo turno está sendo direcionada para o Bruno Covas, mesmo com ele se declarando neutro e o partido dele, o PSB, apoiando o Guilherme Boulos, mas era importante nesse momento o Márcio França não ter corrido da sua responsabilidade política. Para mim, quem vota branco e nulo na eleição ou se abstém já é algo extremamente grave. E quando você é um político, que você está vendo toda a situação de polarização que o nosso país tem vivido, e você diz que vai se declarar neutro em um segundo turno da eleição, isso diz muito mais sobre você do que sobre o tipo de eleitor, por exemplo, que votou no Jair Messias Bolsonaro. Mas eu não vou entrar nesse ponto de vista aqui, nesse comentário de hoje no nosso vídeo, tá bom? Dos que votaram em Celso Russomano, cerca de 72% declararam voto em Covas e 19% em Guilherme Boulos. Outra coisa que me chamou muito a atenção aqui, por exemplo, é que entre as pessoas que são menos escolarizadas, 67% vão votar no Bruno Covas e 33% vão votar no Guilherme Boulos. Então, alô, campanha do Boulos, vocês precisam focar nesse público, bem como também o público de mais idade, já que o público com mais de 60 anos vai votar massivamente no Bruno Covas. A pesquisa mostra que 73% das pessoas com mais de 60 anos vão votar no Bruno Covas e 27% vão votar no Guilherme Boulos. E como eu tinha falado para vocês que o Boulos, por ter utilizado corretamente as redes sociais, ele tem conseguido, obviamente, mobilizar o voto jovem. Tanto que no voto de 16 a 24 anos, 65% vai votar no Guilherme Boulos e 35% vai votar no Bruno Covas. Esse percentual de 35% a gente também tem de atingir. Tem de mostrar para eles por que o Guilherme Boulos seria uma melhor opção em comparação, obviamente, ao Bruno Covas. O Bruno Covas, que inclusive passou uma situação de certo modo constrangedora no Roda Viva da segunda-feira, porque se manifestou contrário à reeleição, inclusive disse que votou justamente contra a reeleição na época que ele era deputado federal, mas que apesar de ter pego agora um mandato já em andamento, que o João Dória deixou para ele quando largou a Prefeitura de São Paulo, mesmo dizendo que não largaria para ser candidato ao governo do estado e atualmente ser o governador do estado de São Paulo, ele está indo para uma nova eleição. Então, de certo modo, isso é uma reeleição também. Então, seria hipocrisia, ele até tentou justificar que não, ele é contra, mas se o jogo permite, ele vai jogar o jogo, não tem nada de ilegal. E eu concordo, obviamente, que não tem nada de ilegal. Mas ou você tem um discurso, ou você não tem um discurso. Não dá para você dizer que você é contra uma coisa que você faz. É meio complexo isso aí de entender, se não for no mínimo incoerente. Mas eu queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas, para que mais gente em São Paulo que está em dúvida possa determinar o seu voto para o domingo. São Paulo é o maior colégio eleitoral do nosso país. As decisões que acontecem nesse estado e nessa cidade, elas refletem, obviamente, de certo modo, uma projeção futura sobre o que pode acontecer na eleição de 2022. Uma coisa a gente já sabe desde hoje: Bolsonaro perdeu força, isso está categorizado, a possibilidade dele ganhar a eleição em 2022 está sendo reduzida a cada mês, a cada semana, em especial por conta dos índices em relação à economia, em especial também em relação aos índices em combate ao Covid-19, mas a gente só pode gritar vitória quando acabar o jogo, ninguém pode cantar vitória antes do tempo. Então, nesse momento, nosso foco é levar a esquerda de volta para a Prefeitura Municipal na cidade de São Paulo, algo que tem se mostrado cada vez mais possível, e vamos correr atrás aí para tirar essa diferença aí, que se você levar a margem de erro em consideração, né, 3 pontos para
mais ou 3 pontos para menos, que é o que essa pesquisa mostra aí, a margem pode ter caído aí para aproximadamente 7 pontos e não ser 10 pontos de diferença para o Bruno Covas, como aparece nessas pesquisas, tá bom? Passados os recados para vocês, compartilhe esse vídeo, se inscrevam no canal, deixa like ou dislike para que esse vídeo tenha um alcance nas redes sociais. Eu queria pedir a vocês encarecidamente que comentassem aqui nesse vídeo, gente, porque isso ajuda a engajar o vídeo nas redes sociais também. E lembrar vocês que no primeiro comentário fixo, além das fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui para vocês, estará também o link da compra do nosso livro 2, o Bora Votar, que já está disponível. Vocês podem baixar, o livro é do mesmo tamanho mais ou menos do Falando de Política, sem politiquês. Vocês podem comprar o livro já na versão digital no site da Amazon, baixar o livro, já começar a ler, e vocês vão entender a importância do voto para a gente mudar o cenário da política atual. Eu até utilizo alguns cenários como exemplo, junto com o Salvo Nienkotter, que foi quem eu convidei para escrever o livro comigo. E se você puder colaborar com o meu trabalho, a gente pode ter a ajuda de vocês de diversas formas. A principal é adquirindo, obviamente, o livro, depois comprando camisas da nossa loja virtual, que você pode comprar através desse site aqui, ó, lojadohistoriador.com, e digitando esse cupom ou historiador, vocês vão ter 20% de desconto até o final do mês ou enquanto durar o estoque. E vocês podem colaborar também se tornando membros do canal aqui embaixo no YouTube mesmo, clicando no botão Seja Membro, e na descrição do vídeo clicando no link do nosso Apoia-se, onde vocês vão poder colaborar com o Apoia-se a partir de R$5 no cartão de crédito ou boleto bancário. E na descrição do vídeo também tem as contas bancárias, caso vocês queiram fazer doações, transferências ou depósitos, para que a gente possa continuar mantendo esse trabalho independente. E agora, em 2021, eu vou retornar ao curso de Direito na universidade, que esse semestre, por um problema com a universidade, eu acabei não retornando, mas agora em janeiro eu vou regressar de novo à universidade e espero que vocês continuem colaborando com o meu trabalho para que eu continue me especializando e trazendo esse conteúdo cada vez mais qualificado para vocês. Passados os recados, deixa like ou dislike, se inscrevam no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.